E o Moda em Quadro veio aqui até o 7º Seminário de Comportamento e Consumo e vamos conversar com ele, Flávio Bruno, que falou sobre a deseconomia criativa. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, como vai? Ótimo. Flávio, eu queria saber de você como foi que começou essa paixão, né, esse envolvimento pela engenharia. Como foi que partiu, se você lembra, como foi que deu esse start? Civil, inicialmente, na PUC do Rio de Janeiro. Depois comecei a dar aula no Senai, no início da minha carreira. Dava aula de física, matemática e fiz engenharia têxtil, porque era uma escola têxtil, eles queriam formar engenheiros e tal. Aí eu fui para a França fazer essa engenharia têxtil, voltei, fiz mestrado em engenharia de produção, doutorado em engenharia de produção, é tudo engenharia. A engenharia está arraigada na sua vida. Mas eu não gosto muito de engenharia, não. Como assim? Me explique direito. Mas pensar de maneira ampla, eu acho que as profissões limitam um pouco a gente, né? Se a gente for seguir a nossa profissão, o engenheiro civil vai querer desenvolver as cidades colocando concreto em tudo. O engenheiro têxtil vai querer enrolar as cidades todas em tecido. Para o engenheiro elétrico, tudo tem que ser eletrificado, né? Então, eu estou brincando. Claro que eu gosto da minha profissão, mas desde lá eu abri muitos campos, como a gente conversou inicialmente, a sociologia, a antropologia, a parte da cultura e outras, claro, outras áreas de conhecimento. A questão da sociologia, né? O que você usa assim para o seu dia a dia, na sua vivência do trabalho, assim para... Da sociologia? Olha, tem muitos autores, porque dentro da engenharia de produção tem engenharia industrial, né? Que eu sou, inclusive, do departamento de engenharia industrial da UERJ. E dentro da engenharia industrial, as relações do homem com o trabalho tem aspectos sociológicos tratados pelo Marx, Max Weber, Durkheim, vários sociólogos trataram disso, e até hoje sociólogos tratam. Então não tem como eu fugir dela, entendeu? Eu não sou um teórico da sociologia, eu leio, eu tenho que ler, sou obrigado. Você falou dessas influências, né, da estrutura física, da engenharia e a modificação que isso traz no meio, no estilo de vida, no comportamento que isso traz. Assim, no trabalho, no teu trabalho no dia a dia, tu costuma se preocupar com isso, nessa influência toda que isso pode causar? Você está falando um pouco da palestra que eu disse. A palestra, ela tenta trazer para o nosso estado de consciência a importância do espaço, mas não do espaço de uma maneira física, né? Mas do espaço de uma maneira cultural, simbólica, e do espaço que a gente se apropria, esse espaço aqui, né? Talvez a gente se lembre dele, né? Se ele tiver alguma significância para a gente, significância, a gente vai se apropriar dele, e aí ele vai ficar na nossa memória. O dia que tirarem esse lugar, né, que desmontarem esse lugar, a gente vai sentir falta dele, né? E a palestra é exatamente sobre isso, a influência do espaço na criatividade e da criatividade no desenvolvimento. Então isso sofre em geral uma inversão muito grande, porque os planejadores, eles olham os lugares como uma coisa livre a ser apropriada, seja pelo poder público, seja pelo poder privado, pelas empresas privadas. É um engano. Na verdade, você tem que ouvir as redes sociais que estão nesses espaços. Você tem que identificar as identidades que compõem as ruas, os largos, os pequenos locais de encontro, os valores desse público que vive lá, né? Em geral, isso é ignorado por um modelo industrialista, vamos dizer assim, ou por um modelo que vê o espaço como um repositório de elementos econômicos e suas relações. Isso que eu discordo. Eu acho que ele é um lugar de vida. Um monte de gente que eu li. O espaço é um lugar de vida. E aonde estão essas pessoas é que saem os talentos criadores. Aquilo que a gente acha bacana, quando a gente vai numa cidade, sei lá, da Europa, algum criador criou, né? Não é só a arte, o patrimônio, o desenho das calçadas, da rua, as casas, o cuidado que se tem com as casas, as janelas, né? As varandas que a gente admira. Tem alguém que bola isso. Se esses caras saírem de lá, acabou-se. Tem que se aproximar da comunidade, da vida, né? Porque se tiver uma casa recheada de ouro, mas se não tiver vida, não tiver amor, não tem encanto nenhum, né? Tem que chegar perto da vida, né? Porque tem a essência, tem vida correndo ali dentro. Você não deduz as relações, né? As relações ocorrem e elas transmitem para um ambiente maior o valor delas. Você não deduz. Você diz assim, eu vou criar aqui um lugar super bacana, onde todos aqui vão se amar e vão viver felizes e vão trocar coisas bacanas. Não tem como fazer isso.
Tem a relação. Eu estava até conversando aqui com você anteriormente, né, sobre a questão aqui em Fortaleza, por exemplo. É uma orla linda, mas mal aproveitada, né? Tem um espaço como a Praia de Iracema que está lá morto, que poderia estar gerando turismo, né? Os pontos turísticos de Fortaleza praticamente já estão abandonados, né? Então, a gente ficou cobrando do governo, cobrando do outro e a sociedade em si, né? O que é que poderia fazer? Tem que se unir, não sei, gerar essa... A sociedade tem que viver. Eu acho que a sociedade tem que ter consciência do que quer, né? Ela tem que promover discursos mais compatíveis com a prática. O problema é que a sociedade, as pessoas não têm condição de entender que os discursos jamais estarão associados à prática. Agora, recentemente, um cara fez um estudo de vários países com políticas de economia criativa. E ele pegou os projetos. E os projetos tinham justificativas. Ele leu de todos eles, 35 países. E essas justificativas ele leu. E as justificativas eram ótimas. É melhorar a qualidade de vida, era revitalizar, aumentar a qualidade cultural e tudo. Mas aí depois ele foi ver quais eram as ações que estavam prioritariamente descritas no próprio projeto. E as ações não tinham nada a ver com as justificativas. Ou seja, aquelas ações eram sempre aquelas meras ações de gerar emprego e renda, que é extremamente importante. Foi o que eu apresentei para vocês, né? Claro que melhorar o emprego é importante. É o motor do desenvolvimento capitalista econômico. Mas só isso não adianta. Não adianta. Tem que se aproximar. Eu acho que até se envolvesse a comunidade aqui, falando de Fortaleza, Praia de Iracema, envolvesse quem mora ali no entorno, para, sei lá, reunir, dar ideia para... de culinária, né? Fazer as pessoas cozinharem, um espaço gourmet onde a própria comunidade aqui cozinha, que poderia revitalizar a área, né? O povo nordestino é um povo riquíssimo, né? O cearense, de símbolos, de aspectos próprios da sua cultura, né? E o que a gente vê é uma pasteurização. Pegam alguns símbolos, né? E tentam transformar aquilo em pequenos negócios, mas que são rapidamente apropriados por grupos pequenos de empresários. É claro, é questão de lei de mercado. Mas a cultura, ela não segue exatamente essas regras de mercado. Então essa é a questão. Tem que sempre ter uma comunidade de pessoas conscientes e capaz de tentar preservar, lutar pela preservação simbólica dos lugares, dos pequenos lugares que seja. Você falou Praia de Iracema, mas a praia é grande. Ela tem vários lugares, tem esse início e tem o fim. Não sei se ela começa lá ou aqui, mas ela tem o início, meio e fim. E entre esses pontos ela tem vários tipos de coisas, né? Fala desse tipo de coisa, tem um lugar que até hoje ainda existe, né? E é frequentado, que é o Pirata, que valoriza a cultura, que é o forró, que existe há bastante tempo, né? Então é uma coisa que eles valorizam a cultura. Todo turista, quando vem à cidade, sabe que a segunda-feira mais animada de Fortaleza é lá no Pirata e é onde tem forró. Então é uma pessoa que soube trazer essa questão do local para a identidade e preservar. A gente vê, eu acho só, não adianta a gente tentar também só pensar com a racionalidade econômica, porque senão vai dar no mesmo. Claro que essas iniciativas de atração de capitais, de investimento de pessoas, né, para aumentar a escala da aquisição e logo os recursos que são trazidos de fora, né, o desenvolvimento econômico de um lugar está muito associado à capacidade de ele trazer capitais econômicos de fora. Concorda? É isso que vai aumentar essa capacidade interna dele, de investimentos externos. Não precisam ser de fora do país, pode ser de outro estado ou de outro local, né? Mas a gente tem que se preocupar e não pensar apenas como atrair negócios. Os negócios resultam da atração de classes e de tipos de pessoas, entendeu? É o contrário. Em geral se pensa, eu vou atrair negócios para cá e esses negócios vão atrair gente. Essas gentes que são atraídas, elas são de fora do lugar. Então elas não têm o mesmo respeito pelas espécies nativas, pelos hábitos nativos, entendeu? E elas vão colonizando aquele lugar ali e ele vai perdendo a sua identidade. E depois eles vão embora. Eles vão embora
Como aconteceu aqui, né? E eu acho que tem, né? Tem vida ali no entorno, tem que saber aproveitar e pensar como revitalizar. A vida das famílias, a vida dos pequenos grupos. Eu imagino uma praia como essa, apropriada de maneira diversa e espontânea por crianças, por velhos da região, por adultos, por estudantes, por profissionais, tá entendendo? Se você tiver apropriação do lugar por uma heterogeneidade de redes sociais locais, você vai ter uma diversidade enorme de serviços, produtos e bens e um monte de coisas. E isso vai gerar capital econômico, é o contrário. Vai desenvolver e fica e não vai morrer, né, o espaço. Exatamente, exatamente. Obrigada, viu? Obrigada por esse bate-papo aqui por mim. Continuava aqui pensando, filosofando, trazendo ideia, discutindo um bom tempo, mas ainda tem mais palestras, né, para assistir. Né? Obrigada por tudo, né? E obrigada pelo bate-papo e pela troca aqui de ideia. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau. Bem, gente, o Moda em Quadro fica por aqui e logo mais nós voltamos com mais entrevistas. Até lá.